A paz do Senhor, meus irmãos, estamos mais uma vez aqui para estarmos comentando as lições da Escola Bíblica Dominical, trimestre abençoado, que traz o tema Os Princípios Divinos em Tempos de Crises. E junto com você nós estamos aprendendo a Palavra de Deus. Eu sou o Dini Santana, sou presbítero aqui da Assembleia de Deus em Fundão. O meu pastor-presidente é o pastor Jeter de Abreu Ramos. E convido você para estar junto conosco, ouvindo a Palavra de Deus, aprendendo a Palavra. Compartilhe este vídeo, dê um like, comente nosso vídeo aí e que você venha ser abençoado através desta Palavra. Amém? Nesta aula, nós estaremos estudando a lição número 6, que traz por título Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. O texto aula está em Isaías, capítulo 60, versículo 18, que diz: Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou de destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Glória a Deus. A verdade prática diz: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Deus é aquele que desperta-nos para uma grande obra. E quando Ele nos desperta para uma grande obra, para algo que Ele quer realizar, nada nem ninguém pode parar ou nos deter. O texto bíblico base se encontra em Neemias, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 9. Estudaremos nessa lição como os muros de Jerusalém foram levantados, como Deus levanta o homem certo para a obra certa, como Deus proveu ali tudo para que aquela construção viesse a ser concluída. Deus é maravilhoso. O nosso primeiro tópico diz: Deus responde às orações de Neemias. O primeiro subtópico diz: Deus envia emissário a Neemias. Este emissário é o irmão de Neemias, Anani, que veio trazendo até Babilônia, onde Neemias estava, notícias de Jerusalém. E não foram notícias boas, porque Anani chega contando a Neemias que os muros estavam fendidos, que as portas estavam queimadas a fogo. E Neemias ficou agora ali triste com aquela situação, por saber que o povo se encontrava à mercê dos povos que moravam ali vizinhos de Jerusalém e que poderiam a qualquer momento entrar, invadir, assaltá-los, tomar o que eles tinham. E isso trouxe muita tristeza ao coração de Neemias. O nosso segundo subtópico diz: Neemias, angustiado, jejua e ora. Deus desperta agora em Neemias uma profunda angústia por aquela situação de seu povo, da situação de onde estavam ali os seus compatriotas. Ele ouvindo aquela situação, ele jejua, ele ora, ele busca de Deus uma orientação de o que fazer, como fazer, o que ele poderia fazer para estar ajudando o seu povo. E a Bíblia diz que ele jejuma, ora, consagra durante 3 meses para esperar, para ouvir de Deus a resposta, o momento certo para agir. E com isso Deus orienta Neemias como deveria proceder e lhe dá ali uma autoridade, uma coragem para ir até o rei e explicar e expor aquela situação. Então vamos para o nosso terceiro subtópico, que diz: Deus responde às orações de Neemias. Neemias, sendo copeiro do rei, volta e meia se apresentava ao rei. E num desses momentos em que ele se apresentava, que ele servia ao rei, ele, com semblante entristecido pela situação em que Jerusalém passava, pelos muros, pelas portas, pela situação do povo, o rei percebeu, porque
segundo o que nós entendemos, Neemias se apresentava sempre alegre, mas naquele dia a tristeza tomou conta daquele momento. E o rei pergunta o que estava acontecendo, por que ele estava triste, se ele estaria doente. Mas não era doença o problema de Neemias, e o rei percebeu que não era doença, mas sim que era algo que estava angustiando, que estava trazendo ali um aperto ao seu coração. E o rei pergunta o que ele queria, o que ele precisava. E ele assim expõe a situação de Jerusalém e pede ali uma liberdade, pede ali uma passagem para Jerusalém, para que ele pudesse reconstruir os muros, a cidade aonde os seus pais estavam enterrados. Nosso quarto subtópico diz: Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. Ouvindo o rei a situação que Neemias colocou diante dele, de como estavam todas aquelas coisas, Neemias recebe do rei agora a autoridade, uma carta de passagem, para que ele pudesse ir até a sua cidade e também levar materiais para estar reconstruindo o muro. Então, irmãos, Deus é o Deus que, além de nos despertar, é o Deus que vai prover os materiais necessários para a boa obra. Deus, além de nos despertar para avivamento, para uma evangelização, para conquistarmos espaços nos territórios do inimigo, Ele vai prover meios para que isso aconteça. Deus, Ele vai prover meios para que você ganhe almas, para que você venha estar fazendo a obra de Deus, para que haja um despertamento na casa de Deus, para que haja um avivamento, para que haja evangelização, além dele nos mover, nos impulsionar a irmos, ele vai prover meios, materiais, recursos, para que tudo aconteça, para que o nome do Senhor seja glorificado. Através de Anani, a notícia chegou em Neemias. E por Neemias chegou ao rei. E pelo rei, os materiais chegaram a Neemias, que foi para Jerusalém, e as coisas começaram a acontecer. Mas tudo isso porque o nosso Deus desperta aqueles que Ele precisa para uma grande obra. Que o Senhor venha te despertar também. E assim terminamos o nosso primeiro tópico. O tópico 2 diz assim: Neemias chega a Jerusalém. O primeiro subtópico diz: Neemias faz levantamento da real situação dos muros. Após Neemias chegar em Jerusalém, ele levanta-se durante a noite e faz, juntamente com poucas pessoas, e faz um levantamento da real situação dos muros. Eu acho interessante aqui que Neemias, mesmo tendo ouvido do seu irmão como estava a situação de Jerusalém, ele agora, por si mesmo, ele vai até onde estão os muros e ele confere a real situação, para ver se não era nada mais ou nada menos do que aquilo que foi passado, para não trazer um julgamento em cima daquilo que ele ouviu. Isso é interessante. Nós podemos tirar uma lição daqui. Nós venhamos averiguar as coisas que nos chegam, para não transmitirmos notícias falsas, nem a mais e nem a menos, somente a verdade. E Deus estará nos abençoando. Ele vai à noite para não trazer um alarde no meio do povo, não criar um alvoroço no meio dos inimigos e no meio daqueles que com certeza seriam contra aquela obra. O segundo subtópico diz: Neemias declara a sua intenção de reedificar os muros. Tendo averiguado como estavam os muros e constatado que estavam realmente fendidos, ali quebrados e que precisavam de realmente serem reconstruídos, as portas totalmente refeitas, Neemias agora chama os magistrados, chama agora os artífices e construtores, chama ali os nobres, todas as pessoas para estarem ali junto com eles, reedificando o muro. Porque Neemias entendeu que aquela obra não era uma obra de uma família específica, nem tampouco dele só, nem tampouco de um grupo só, mas era de todo o povo.
porque seria para todo o povo, era a proteção de todos que habitavam e ali moravam. Olha que interessante, a obra de Deus, irmãos, não pode ser feita somente pelo pastor, a obra de Deus não pode ser feita somente pelo missionário que foi enviado. Você que ficou, você que contribui, você que ora, faça também a obra de Deus de alguma maneira. Você da igreja, faça de alguma maneira. Não podemos depositar os afazeres do crescimento do reino nas costas de um, ou de dois, ou de um grupo. Todos nós que aqui estamos e servimos a este Deus e fazemos parte deste reino, temos a incumbência e temos uma função para trabalhar no reino do Senhor. Então, viemos ali nos ocupar e fazer algo para Deus. Como Neemias ali procurou a todos, que você também esteja junto com toda a igreja, seja evangelizando, seja no grupo de louvor, seja na intercessão, na oração, seja na contribuição, seja aquele que limpa, aquele que organiza, aquele que prega, aquele que ensina, mas que alguma coisa você faça para o crescimento do reino de Deus nesta terra. E assim terminamos o nosso segundo tópico. O terceiro tópico diz assim: Neemias inicia o levantamento dos muros. O primeiro subtópico, o plano de Neemias. O plano de Neemias era fazer com que todo o povo trabalhasse naquela construção, como nós já mencionamos nos tópicos seguintes. Ele divide tarefas entre todos, para que todos pudessem exercer alguma coisa, fazer alguma coisa de alguma maneira. E ele foi bem persuasivo na forma em que ele coloca essa situação, para que todos pudessem construir pelo menos a parte que estava à frente da sua casa, para que assim pudesse ter cada um uma proteção em frente à sua própria casa. E cada um trabalhava, cada pessoa, cada grupo, cada setor, cada um fazendo a sua parte. Todos devem estar ali fazendo alguma coisa. Nós não podemos estar aquém ao que está acontecendo na casa de Deus. É muito fácil só chegar, sentar lá e assistir um bom culto. Mas você já parou para pensar o que acontece antes daquele culto acontecer? Quantos ensaios o conjunto teve que ensaiar antes de apresentar aquele louvor? O cantor? Quantas vezes o pregador orou, buscou a Deus, leu a palavra, pediu orientação para trazer aquela mensagem? Quem estava dirigindo, preocupado com quem ia cantar, quem não ia cantar e outras coisas a mais. É toda uma organização que demanda tempo e demanda uma busca e orientação de Deus. E que nós possamos estar junto na intercessão, de alguma maneira, participando desses momentos. Porque para não ser só um espectador no culto, mas um participante, um adorador, possamos estar ali vendo as coisas aparecendo, crescendo, como os muros foram crescendo de acordo com o trabalho. A tática de Neemias funcionou. Os muros iam crescendo cada vez mais, porque o povo colocou o coração naquela obra e a obra ia crescendo, desenvolvendo, o muro ia cada vez mais se levantando. Então, pense nisso. Cada pessoa, cada grupo, cada setor fazendo a sua parte, as coisas crescem. Se todos nós fizermos a nossa parte na casa de Deus, as coisas desenvolvem. Almas se renderão aos pés do Senhor. Não vai faltar nada. Não vai faltar cantores, não vai faltar músicos, não vai faltar nada para a casa do Senhor. Porque se todos fizerem a sua parte, não fica pesado para ninguém. Que Deus venha nos orientar. Segundo subtópico diz, a tática de Neemias. Olha só, a tática foi engajar todos naquela obra. Todos deveriam participar. Não ficaria pesado para ninguém, nem para um só, como eu disse no subtópico passado. Nem para um só, nem para um grupo só, mas todos deveriam trabalhar. Olha só, para que assim todos devam ter um pouco de participação no que está sendo preparado, no que está sendo construído. E com isso Deus é exaltado.
Porque primeiro vamos mostrar união e o Senhor vai ser glorificado através da nossa união e da benfeitoria que estamos fazendo. Neemias, ali orientado por Deus, consegue ajuntar todo o povo a participar daquela construção. E com isso a obra saiu muito mais rápido do que se fosse só o pastor, do que se for só o grupo de jovens, do que só se for o grupo de evangelismo. Meu irmão, eu creio que toda igreja tem um grupo que evangeliza, sim. E talvez este grupo da sua igreja vai levar, quem sabe, 10 anos para evangelizar todo o bairro. Mas você já imaginou quanto tempo vai levar para toda a sua igreja evangelizar o bairro? Se toda a sua igreja saísse pelas ruas evangelizando, quanto tempo levaríamos para terminar tudo? Para falar para todos que Jesus salva, liberta e leva para o céu. Então pense nisso. Nós possamos estar colocando para trabalhar todos. E como diz o comentarista aqui, que o pastor da igreja, orientado pelo Espírito Santo, possa estar comissionando as pessoas para esta boa obra. Porque poucos são ceifeiros. Sabemos a dificuldade que é para termos pessoas para certos tipos de trabalho na igreja. Mas Deus nunca deixou faltar trabalhadores. Sabe por quê, irmãos? Ele é o mantenedor, Ele é o provedor. E Ele sempre vai trazer a pessoa certa para a obra certa. O subtópico 3 diz: a união dos judeus ficou ameaçada. Que ameaça é essa? Vamos dar só uma pincelada, porque falaremos disso com mais propriedade na lição número 8. Houve um problema entre os ricos e os pobres. Neemias agora teve que estar resolvendo um problema de injustiça social, daqueles que vieram de Babilônia, estavam ali fracos financeiramente, havia ricos que prestavam e cobravam de maneiras erradas, emprestavam com usura, e trouxe sérios problemas. E Neemias, agora com autoridade, resolve essa questão. E assim nós terminamos o nosso terceiro tópico. O nosso quarto tópico diz: o levantamento dos muros provocou grande oposição. O primeiro subtópico diz: iniciada a edificação dos muros, Sambalate e Tobias indignaram-se grandemente e usaram várias estratégias para fazerem parar a obra. Olha só, após Neemias fazer ali aquela convocação e os muros começarem a serem levantados, os inimigos não ficaram quietos. E é sempre assim, né? Satanás não aguenta ver a obra de Deus começar a crescer, se levantar, progredir, e usa os seus artifícios para que venha desmotivar, para que venha trazer dificuldades, problemas, para que o povo venha parar. E que os inimigos do povo de Deus, de Neemias, usaram como armas? Usaram escárnio, desmotivação, mentira, astúcia, ameaças, para que aquele povo viesse a estar tardando aquela obra. Mas Neemias, orientado por Deus, não parou e a obra progrediu até a sua conclusão. Falaremos mais sobre esses problemas enfrentados por Neemias na lição número 9. Então, e assim terminamos aqui esta parte. O segundo subtópico diz: o muro foi concluído e trouxe um grande alvoroço, como diz no arraial dos inimigos. E eles tiveram que reconhecer que quem fez aquela obra foi o próprio Deus. Então Deus, Ele dá os meios, Ele é o que capacita, Ele primeiro é o que desperta, capacita e provê os materiais necessários para que a obra aconteça. Os inimigos, vendo que o muro havia sido concluído, primeiro reconheceram que Deus estava com aquele povo, temeram e se recolheram, se afastaram, porque não havia mais o que fazer. Então não desista, não pare, continue, siga em frente, não cesse a obra que Deus colocou nas tuas mãos. Os inimigos terão que ver
e terão que reconhecer que foi o bom Deus que começou a boa obra em nós e Ele há de terminar. Glória a Deus. E assim terminamos o nosso quarto tópico. O nosso quinto tópico diz: o muro foi solenemente inaugurado. O primeiro subtópico diz assim: para a dedicação dos muros foram convocados todos os levitas, a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério, com alaúdes e com harpas. Foi uma festa. Após 52 dias de trabalho árduo, ali preocupados porque os inimigos estavam tentando parar, tentando atacar e outras coisas a mais, eles concluíram aquela obra. Deus foi glorificado. E agora queriam festejar e convocam ali todos os levitas, não só ali próximos, mas de todas as cidades. Acho algo interessante aqui, porque na hora do trabalho árduo, todos participaram, mas na hora também das bênçãos, do louvor, de engrandecer a Deus, todos também participariam. E vieram os levitas de todas as cidades para que juntos pudessem louvar e adorar a Deus. Os sacerdotes e os levitas ali, e todo mundo purificado, devidamente ali vestidos, para glorificar e exaltar a Deus, porque Deus, além de despertar, além de capacitar, além de prover os materiais, agora conclui ali aquela obra e fazendo ali que os inimigos venham ficar frustrados. E o Senhor ali sai glorificado na boca de todo aquele povo por aquela grande obra. O subtópico 2 diz: o ato de dedicação incluiu 2 procissões ao longo dos muros, as quais pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifícios. Aquele povo saiu em 2 grupos, adorando, exaltando a Deus. E houve ali uma participação de todo o povo, entre mulheres e crianças também, adorando e exaltando a Deus. Não só os sacerdotes, não só os trabalhadores, não só os homens, mas mulheres e crianças adorando, festejando, glorificando ao Senhor. A alegria foi para que ninguém ficasse de fora. A alegria foi para todos, não é só para um grupo, não é só para uma pessoa, um setor. Todos participariam daquele momento de solene, momento onde estavam glorificando a Deus pelo que Ele havia feito. Então, Deus é o Deus provedor, Deus é o Deus que vai agora ajuntando a todos para este fim, para que Ele venha ser glorificado. E foi uma alegria tão grande que todos ouviram, e não só de dentro da cidade, mas de fora. O canto dos levitas eram lindos, os instrumentos eram bonitos, mas o louvor de toda aquela multidão ultrapassava tudo, e todos ao longo ou de longe ouviram que o povo estava feliz porque a obra havia sido concluída. Aprenda algo interessante aqui. O que Deus começa aqui dentro, quem está fora vai ter que ouvir, vai ter que ver. O que Deus começou dentro de Jerusalém, ali junto com o povo, com os que estavam dentro ali, construindo, reconstruindo, reformando, restaurando, somente com aquele povo, ninguém de fora poderia participar, somente os que eram daquela cidade poderiam ali ajudar. Tanto é que os de fora foram rejeitados. Mas na hora de que nós fomos festejar, glorificar e exaltar a Deus, todos terão que ouvir e ver o que Deus fez em nossas vidas. Então, grave isso. O que Deus começa aqui dentro, os de fora terão que ver e ouvir. E saber que Deus está conosco. Terão que entender, compreender e aceitar que a mão do Senhor fez isso. Aleluia, glórias a Deus. E assim terminamos o nosso quinto tópico. Chegamos no nosso sexto e último tópico, que diz: os muros trazem ensino simbólico importante. O primeiro subtópico: a Bíblia fala da salvação como um muro. Então, vimos aí essa história bíblica maravilhosa de como os muros foram reconstruídos, como Deus usou
Neemias, como este líder, para estar ali reconstruindo os muros de Jerusalém. E que os muros significam? Muros significam uma separação e trazem proteção. E nós vemos aqui que a Bíblia fala da salvação como um muro. Então, além de proteção, além de salvação, nós vemos o muro aí significando ali uma separação das coisas que estão dentro para do lado de fora e de fora para dentro. Então, salvação, proteção, separação, e que esses muros trouxeram para o povo de Jerusalém, contra os seus inimigos que ficaram de fora, que agora estavam ali, não tinham mais a liberdade como tinham antes de entrar a qualquer momento. E a mesma coisa nós vimos com aqueles que servem a Deus, que quando aceitam ao Senhor, quando servem ao Senhor, um muro se levanta, um muro que nos tira das coisas que o mundo nos dava, que o mundo nos oferecia, ou nos atraía, né? Nos chamava a atenção. Hoje este muro nos livra dessas tentações e nós possamos adorar a Deus, estarmos diante do Senhor. As tuas portas serão louvor, serão chamadas louvor, porque as portas aqui significam portas abertas. Então, que agora estão ali abertas para aqueles que querem refúgio, que querem paz, que querem proteção. A porta está aberta, não está fechada. Para você, meu amigo, que quer esta porta aberta, que ainda não serve ao Senhor, que está assistindo esta aula, fique tranquilo, as portas da salvação hoje ainda aberta está. As portas aonde esses muros protegem, aonde esses muros trazem salvação e separação, estão abertas para você, que você venha entrar e encontrar a paz real que só Jesus pode te dar. O segundo subtópico diz: o muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que abrigam-se dentro dele. Foi o que eu falei aqui agora, no subtópico anterior. Os muros trazem proteção a quem se abriga dentro, nos livrando das tentações, das coisas que este mundo vem tentando nos dar, nos oferecer, e que nós possamos resistir, permanecermos dentro da casa de Deus, firmes, e quando venhamos sairmos para buscar mais almas, evangelizar. O sair aqui não significa sair da igreja como alguém que se desvia do caminho, não, mas alguém que vai atrás de almas para estarmos aí levando para esta proteção que é a poderosa e salvação do Senhor, a qual nós já temos e que outras pessoas possam ter também. Essa maravilhosa proteção que nos traz paz e alegria, portas abertas em meio às dificuldades, em meio aos problemas do dia a dia. Então, o crente despertado sente uma imperiosa necessidade de conservar-se dentro dos muros da salvação. Então, quem está despertado não se desvia, não se entristece por causa disso ou daquilo, mas permanece firme dentro dos muros e fielmente ali, crendo que Deus vai guardar, vai proteger e vai trazer sempre a paz para as nossas vidas. E assim, nós vamos para o terceiro subtópico, que diz: o muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Irmãos, este muro separa as coisas de Deus das coisas do mundo. É por isso que não tem como você estar com um pé na igreja e outro pé no mundo, porque existe um muro no meio separando. Não dá para servir a dois senhores, não dá para servir a Deus e a Mamon, não dá para estar na luz e ao mesmo tempo em trevas. Ou você serve a Deus ou você serve ao inimigo. Então nós vemos aqui que este muro traz essa separação. Não tem como estar lá e cá. O crente tem que ser uma pessoa fiel a Deus, aos preceitos da palavra, tem que estar dentro dos muros, confiante na palavra, confiante nas promessas, confiante que Deus
é o guardador, é o protetor, o provedor, é aquele que capacita, é aquele que chama, é aquele que orienta. Então fique dentro dos muros, não saia, não se desvie, não se entristeça por causa de qualquer problema, não, por nada, porque o Senhor é o nosso ajudador. Ele vai terminar a boa obra e nós o glorificaremos, mesmo com tantas dificuldades, mesmo com tantos problemas, nós estamos fiéis ali dentro dos muros, porque sabemos que não há melhor lugar do que a casa de Deus. Talvez alguém ache que em outro lugar é melhor, mas para nós aqui um dia é melhor do que em outros mil, em outro mil. Servir a Deus é bem melhor, ficar com Deus é bem melhor. Que o Senhor Jesus venha te abençoar. Compartilhe esta aula, que ela venha ser canal de bênção para outras pessoas. Dê um like, ative o sininho e que você seja abençoado por esta aula. Esteja conosco nas próximas aulas, se inscreva no canal e que o Senhor Jesus venha te abençoar. Fique dentro do muro. Se você ainda não está, entre, porque a porta ainda está aberta. Que o Deus venha te abençoar, que o Senhor Jesus venha te guardar. Fique na paz do Senhor Jesus.